a união estável ela é similar ao casamento. A primeira lei da união estável foi a 8971 de 94, e 2 anos depois teve a 9278 de 96. E foram leis regulamentadas para proteger o companheiro, aquelas pessoas que têm uma união, mas que não se casaram. Então, há uma proteção por causa do costume da sociedade de assim viver, e aí essa proteção foi necessária para se adequar aos anseios da sociedade, tá? Então, inicialmente, essa lei de 94, porque elas estão vigendo até hoje, mas ela dizia que tinha que conviver 5 anos ou prole em comum, ou seja, tinha que ter filhos em comum ou viver por 5 anos. E, obviamente, que depois isso foi passando, caiu-se essa exigência, porque nem todo mundo com quem a pessoa tem filho, ela quer constituir família, né? Então, às vezes, foi um acidente de percurso, aquela pessoa engravidou, mas nem sempre há o interesse de constituir família. E aí também essa lei previa a sucessão do companheiro e a meação dos bens adquiridos durante a união, desde que se prove que aquela união começou tal dia, tá? Então essa foi a primeira lei. A outra lei, que é mais robusta, que regulamentou o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, ela é uma lei mais moderna, né, que ampliou a aplicabilidade desse tipo de situação para todos aqueles que comprovassem a união estável. Então, o ideal é registrar a união estável, mas mesmo que a pessoa não registre, ela tem como pleitear a ação de reconhecimento de união estável através do judiciário. Então, essa lei 9278 de 96, ela regulamentou o parágrafo 3º do artigo 226, que reconhece a união estável como entidade familiar. E aí conceituou a união estável como uma união pública contínua, duradoura, com intenção de constituir família, especificou os direitos e deveres dos cônjuges, a meação dos bens adquiridos na constância daquela união, os alimentos e o direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? É o direito que o cônjuge sobrevivente tem de morar na casa onde era a moradia do casal. Isso só acontece no inventário, na morte, não acontece no divórcio, tá? E o direito real de habitação é só para o cônjuge sobrevivente, não é para herdeiro, é somente para o cônjuge sobrevivente. Então, o parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278 garante o direito real de habitação para o companheiro, assim como o artigo 1831 do Código Civil garante o direito real de habitação para o cônjuge. Então, cônjuge sobrevivente, companheiro sobrevivente, tem direito real de habitação. Que direito é esse? De continuar morando na casa onde servia de moradia para o casal, independente do regime de bens, independente se o cônjuge vai ter ou não direito à meação ou partilha, mas ele vai ter o direito de morar. Tá? Então, não é usufruto, é direito real de habitação, que a gente estuda isso em direitos reais, né? Em Civil 4, direitos reais, a gente estuda essa questão do direito real de habitação. E aí, muito bem, a Lei 9278 de 96 começou a viger e, com isso, houve uma alteração, obviamente, no parágrafo 3º do 226 da Constituição, garantindo a todas as pessoas que viviam como se casadas fossem de ter o direito de ter aquela união reconhecida como entidade familiar. E aí, isso causou uma polêmica, por quê? Porque se você abrir o seu Vademecum agora, você vai ver que lá está escrito, no parágrafo 3º do artigo 226,
que a união estável é entre o homem e a mulher. Então, é entre homem e mulher. Aí isso causou uma polêmica e gerou uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, como eu coloquei aqui para vocês. Então, a DIN 4277, ação direta de inconstitucionalidade, e a DPF 132, arguição de descumprimento de preceito fundamental 132. E houve uma aplicação extensiva às relações homoafetivas. Então, não é só entre homem e mulher, pode ser também relações homoafetivas. E aí, óbvio que a gente não tem uma lei regulamentando isso, mas nós temos uma jurisprudência que ampara os casais homoafetivos nesse sentido, tá? Então, hoje, um casal homoafetivo pode registrar união estável? Pode. Ah, tem lei para isso? Não. Mas tem jurisprudência por unanimidade do STF decidindo aplicar extensivamente a união estável para as uniões homoafetivas, tá? Então, já pode registrar. O Código Civil, ele vai nos dizer o que é união estável, assim como a Lei 9278 de 96 prevê. Então, no artigo 1723, a gente tem o Código Civil, né, no 1723 ao 1727. Aí eu costumo dizer assim, são 5 artigos que dão um livro. Por quê? Porque é muito assunto polêmico, né? Então, o 1723 ele conceitua união estável. O que é uma união estável? Uma união pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família. E aí fica muito subjetivo, porque o namoro também é público, duradouro, contínuo, mas nem sempre tem intenção de constituir família. E o parâmetro é o tempo de 2 anos, tá? Então, se a pessoa vive com a outra como se casada fosse, o parâmetro é de 2 anos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas esse é o parâmetro para ter reconhecido a união estável. E qual é a diferença do namoro para a união estável? O namoro não tem intenção de constituir família, mas é um elemento muito subjetivo, né? Então, você tem ou não intenção de constituir família com a pessoa que você está namorando, né? Então, isso é muito subjetivo. Daí, sempre vai haver uma polêmica se as pessoas não dialogarem. Por quê? Eu posso registrar um contrato de namoro? Posso. Então, eu vou falar, ó, não tenho intenção de constituir família com você, eu só quero te curtir, né? Então, eu não tenho intenção de formar família, só quero te namorar. E aí a gente faz um contrato de namoro e registra no cartório, tá? Ou então faz o contrato por instrumento particular e os dois assinam, que é aquilo que eu falei para vocês, né? A questão do combinado não sai caro é porque se eu faço um instrumento particular e as duas partes assinam digitalmente, aquilo se torna um título executivo extrajudicial, né? Então, pode fazer um contrato, os dois assinam digitalmente para ter essa validade, tá? Então, tem gente que faz e está tudo bem, né? O que as pessoas combinam, elas deveriam levar até o fim. E faz o contrato de namoro ou faz a escritura pública de união estável, que pode ser feito no cartório de notas através de escritura pública, mas também pode ser feita no RCPN, tá? Então, em julho do ano passado, a lei mudou e já pode fazer união estável no RCPN, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais. Ok, pessoal? Qualquer dúvida podem falar, tá? Podem levantar a mãozinha e participar aqui da aula com perguntas. Muito bem. O parágrafo 1º do 1723, pode falar, Mariana. Professora, a união estável, ela muda o estado civil da pessoa?
Não muda o Estado Civil, só que a gente agora é obrigado a colocar, agora não, desde 2015, né? É obrigado a colocar assim, ó, João, vírgula, casado, que ele é casado no papel, separado de fato, em união estável com Maria, porque às vezes o cara é casado no papel, ele está separado de corpos e já está vivendo com outra pessoa, Entendi, entendeu? E entendi. aí a gente precisa informar isso. Onde é que há essa previsão dessa necessidade, tanto no contrato quanto na petição? Artigo 319, inciso 2 do CPC, tá? Então, artigo 319, quando você vai redigir uma petição inicial, você precisa obedecer todo o trâmite do CPC. O rol, né, de exigências aí do Código de Processo Civil se tratar de uma petição na área civil. E aí é obrigado a informar. Por quê? Porque o cara que vive em união estável, ele se diz solteiro. E, na verdade, se ele é solteiro, a união estável não vai alterar o estado civil dele. Mas ele não é solteiro. Ele não é livre e desimpedido. Ele tem união estável com alguém. Então, embora não altere o estado civil, mas ele não é solteiro. Então, ele tem que falar: João, solteiro, vivendo em união estável com Maria. E se ele for casado no papel com outra, como eu falei, João, casado, vírgula, separado de fato, vírgula, vivendo em união estável com Maria. Esse é o mais completo, né? Porque na sexta-feira eu atendi uma cliente que ela vive com um cara que é delegado, ela está há 1 ano com esse cara. E aí ele tem 5 filhos de outros relacionamentos. Aí ela está com ele há 1 ano. Aí ela falou assim: Ah, eu tenho direito a alguma coisa? Eu falei assim: tem, porque você tem prova que você vive com ele há 1 ano. Mas o ideal seria você registrar essa união, porque ele é casado com a anterior, no papel, mas ele não está mais casado com ela. Então, ele é casado no papel, mas ele está separado de fato e está vivendo em união estável com ela. Então, eu falei para ela: providencia toda essa desordem que está a vida dele para que você tenha seus direitos garantidos. Porque, assim, gente, se ele morre hoje, né, o que vai acontecer? Ela vai ter que primeiro mover uma ação de reconhecimento de união estável no judiciário para ela ter direito como companheira, porque quem tem a prova de casamento com ele é a ex, porque ele não se divorciou dela, entendeu? Então, Entendi. isso é muito complexo. As pessoas, assim, elas vivem na desordem, né? Então, inclusive, um dos temas para vocês fazerem o projeto de extensão é esse também. Por exemplo, você cria um perfil no Instagram, faz uma pesquisa, coloca um link de pesquisa aqui no Teams. Vocês podem é, fazer o formulário. Não sei se vocês já experimentaram fazer assim. É muito interessante. Você faz umas perguntas, você divulga o link e as pessoas vão responder. Para você ter como um termômetro, medir como é que está a sociedade em relação àquela situação, né? Ou você vai fazer palestra numa escola, ou você vai fazer uma palestra ou uma entrevista no condomínio, vai fazer uma palestra ou entrevista numa igreja, enfim, vocês vão escolher onde vocês vão aplicar o projeto de extensão, mas isso é algo recorrente, isso que eu acabei de relatar. Tem muita gente que não coloca a vida em ordem, e isso vai se perpetuando e acaba atrapalhando a pessoa de regularizar a vida dela. Aí vamos lá, se esse cara morre hoje, ela vai ter muita dor de cabeça. Por quê? Ela vai ter que provar que, embora ele seja casado com outra, ele já está com ela há 1 ano. E ela que teria o direito de receber a pensão dele, e não a mulher casada no papel, porque ele não está mais casado com ela. Então, as pessoas entram em demandas, né, em ações judiciais, justamente porque não colocam a vida em ordem. Então, é o que eu falo, a gente precisa organizar a nossa vida, planejar e
colocar tudo em ordem aos poucos, né? Aproveitar hoje, quem não vai sair, porque hoje eu tinha uma audiência às 11h30 na Barra, né? Foi suspenso porque é ponto facultativo. A prefeitura decretou ponto facultativo. Eu falei, gente, o funcionário público não pode se arriscar, mas qualquer um pode. Mas ok. Então, a audiência vai ser redesignada. Mas é o que eu falo, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Aproveita hoje, arruma a tua gaveta, né? A gaveta do seu guarda-roupa, que aí, quando a gente começa a arrumar as roupas no nosso guarda-roupa, a gente vai tendo insights do que a gente precisa arrumar na nossa vida, né? E aos poucos a gente vai colocando a vida em ordem, tá? Então vamos lá. Tudo bem, Mariana? Entendeu? Entendi, professora, obrigada. Nada, amor. Acabei me estendendo aqui, né? Que só, eu quase não gosto de falar, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, levantar a mãozinha e podem participar aqui da aula também, tá? Parágrafo 1º fala dos impedimentos. Então, os impedimentos do matrimônio, do casamento, também impedem a união estável. A gente já viu 1521, não pode casar. Quem não pode? Pai com filho, com genro, com nora, com sogra, com sogro, com irmão, com pessoas já casadas e com aquele que foi o autor condenado pelo homicídio do seu consorte. Então, esses não podem casar. Os mesmos impedimentos servem para impedir a união estável? Sim, os mesmos impedimentos servem para impedir a união estável, conforme está no 1723, parágrafo 1º. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Inciso 6 do 1500, né, e 21. Por quê? Porque uma pessoa separada de fato ou judicialmente, ela não pode casar, ela só pode casar se ela for divorciada, mas ela pode fazer união estável. Então, por exemplo, essa cliente que eu atendi sexta-feira, ela pode, né, ela pode constituir uma união estável com esse homem, mesmo ele não sendo divorciado da ex-mulher, porque ele está separado de fato ou judicialmente, tá? Então, ele pode eles podem constituir e registrar uma união estável, não há impedimento para isso, tá? Então, não podem casar, mas podem registrar união estável. Qual foi a orientação que eu dei para ela? Providencia logo o divórcio dele com a ex, né? Para tirar todos os direitos dela nesse sentido, porque quem está convivendo com ele agora é você. Então, ela pode até querer brigar pelos direitos dela, mas ela não vai prosperar, tá? Mas quando os advogados, né? Aí depende dos argumentos dos advogados. Eu já vi pessoas casadas, mas separadas de fato, ganharem. Por quê? Porque o advogado da outra parte era muito fraco, não era um advogado especialista e não provou por A mais B que, embora ele seja casado no papel, ele não está convivendo mais com aquela pessoa. É diferente do cara que tem amante. Aí o cara que tem amante é outra história, porque ele está vivendo com a esposa e está tendo uma relação paralela. Aí, obviamente, que amante não tem direito, tá? Mas há casos e casos, e por isso que a gente precisa entender cada caso concreto. O parágrafo 2º fala das causas suspensivas, que não impedem o casamento, não impedem a união estável, assim como não impedem o casamento, tá? Então, vamos lá. O divorciado sem partilha pode casar? Pode, mas não deve. O viúvo sem inventário pode casar? Pode, mas não deve. E pode fazer união estável? Pode, mas não deve, porque as mesmas restrições do casamento vão servir para restringir a união estável. Então, imagina que esse cara, tá? Estou tomando isso como exemplo, porque foi uma consulta que eu prestei recentemente e que se encaixa perfeitamente aqui e que, é o que eu falei, pode servir de exemplo e sugestão para vocês fazerem um projeto de extensão, né? Então, é, neste caso, ele tem bens com a mulher anterior, do casamento anterior. Ele poderia se casar ou fazer união estável com o regime que ele quisesse? Não.
teria que ser separação obrigatória. Pode falar, Betty. Pode me explicar novamente Oi? esse artigo 1000? Pode explicar novamente, por gentileza, esse artigo 1521? 1521? É? É, Pois é, você faltou a aula passada, né? Eu expliquei na aula passada. O 1521, ele fala assim, não podem casar. Então, é uma norma impositiva, imperativa. Não podem casar. Se casar, vai gerar nulidade. Então, não pode casar o pai com o filho. Não pode casar com sogro, com sogra, com enteado, com genro, com nora, com padrasto, com madrasta. Não pode. Está lá no 1521. Não pode casar com irmão. Não pode casar pessoas já casadas. Não pode casar com o autor do homicídio do seu consorte. É isso que está no 1521. Beleza? E os mesmos impedimentos também impedem a união estável, salvo o inciso 6, porque a pessoa que é separada de fato ou judicialmente, ela não pode se casar, mas pode constituir união estável. Vê se você entendeu. sim, entendi. Obrigada. Por nada, meu amor. Gente, quem não entender pode perguntar, que eu estou aqui para esclarecer, tá? Mas é ruim faltar aula, porque na aula passada eu falei muita coisa, né? Eu falei dos casamentos nulos, dos casamentos anuláveis. De qualquer modo, o que que eu vou fazer com vocês? Eu tenho o material todo das aulas até o final. Eu vou compartilhar com vocês, tanto no Sava quanto aqui no Teams, todo o conteúdo dessas aulas, tá? Que aí é bom que você tem como estudar. Outra coisa que eu sugiro é que vocês leiam o conteúdo da disciplina. Porque o conteúdo das disciplinas, eles são muito bons, os conteúdos. E aí você vai fazer uma leitura paralela para você entender aquilo que está sendo ministrado, tá? Então, as causas suspensivas, que são aquelas do divorciado sem partilha, do viúvo sem inventário, do tutor com tutelado, curador com curatelado, tem uma restrição, porque não pode escolher o regime de bens, vai ter que casar com separação obrigatória. E isso também se aplica à união estável, tá? Bom, então vamos lá. Se eu vou registrar a união estável hoje no RCPN, ou no tabelionato de notas, se eu for divorciada sem partilha, eu vou poder escolher meu regime de bens? Não. Terá que ser separação obrigatória. Se eu sou viúva e não fiz o inventário do meu cônjuge falecido, eu posso registrar união estável, mas não vai ser pelo regime que eu quiser. Vai ter que ser separação obrigatória. Tudo bem? Então, tem restrição também para a união estável. Essa restrição não alcança somente o casamento, ela alcança a união estável também. O 1724 vai falar dos deveres de quem vive em união estável, que basicamente são os mesmos deveres dos cônjuges. E o 1725 vai dizer que, mesmo que o casal não escolha o regime de bens, qual vai ser o regime? Comunhão parcial de bens, que é o regime que vigora no Brasil, no silêncio das partes, desde 1977. Tá? Então, a mesma coisa, se eu me casar e não escolher o regime de bens, qual o regime de bens que vai ser aplicado? Comunhão parcial de bens. Tudo bem? Então, na união estável é a mesma coisa. Professor, eu posso escolher separação total? Pode, porque está aqui legitimado no 1725. Então, eu posso registrar a união estável escolhendo o regime da separação total ou da comunhão universal. Então, é lícito a quem está registrando a união estável escolher o regime de bens que vai vigorar naquela união estável, a não ser que tenha restrição. Se tiver restrição, vai ter que ser o quê? Separação obrigatória. E que restrições são essas? Aquelas restrições são essas,
aquelas que eu acabei de falar, o divorciado sem partilho, viúvo sem inventário, o tutor com tutelado, o curador com curatelado. Fora isso, comunhão parcial de bens. Se quiser escolher um regime diferenciado, aí tem que deixar isso registrado no contrato, na escritura pública de união estável. O 1726, ele fala da conversão da união estável em casamento. O que é isso? Vamos lá. Eu tenho uma união estável. Se eu quiser transformar essa união estável em casamento, eu tenho que fazer esse processo de conversão de união estável em casamento, seja ela registrada ou não. Por quê, professora? Porque pode ser que, vamos lá, o João está em união estável com a Maria, não registrada, e de repente ele compra um anel lá, uma aliança, ajoelha na frente dela, fala: meu amor, eu quero me casar com você, bota lá um anel. Só que, na verdade, pode ser que ele esteja querendo dar o golpe. Por quê? Porque se ele se casar hoje, vai vigorar o efeito patrimonial a partir de hoje, ficando para trás os efeitos patrimoniais anteriores. Então, pode ser uma estratégia dele para tirar dela o direito de meação de tudo que eles adquiriram durante a união estável. Então, a gente tem que analisar cada caso. Tá? O ideal é converter a união estável em casamento. Por quê? Porque aí eles já vivem em união estável, eles vão ao cartório do RCPN e vão dizer assim, ó, nós já vivemos em união estável, nós queremos converter a união estável em casamento. Como é que é esse procedimento? Esse procedimento é o seguinte, vai ficar com a data do casamento 22 de março de 2024 e uma averbação lá embaixo dizendo assim, ó, o casal vive em união estável desde 2020. Porque se trata de conversão de união estável em casamento. É diferente casar e é diferente converter a união estável em casamento. Aí você pode perguntar, professora, mas espera lá, ela não tem como provar que ela vivia em união estável anterior? Tem como provar. Mas vai ser uma dor de cabeça para ela, porque ela vai ter que ajuizar uma ação para reconhecimento de união estável anterior ao casamento. E aí isso dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, gasta dinheiro, e o advogado vai ajudar, mas vai cobrar para isso também, tá? Então, cada caso é um caso. Por isso que eu falo, gente, por que eu não consulto um advogado? Então, eu presto consultoria, mentoria, até antes de casar, porque as pessoas, em regra, elas não sabem as consequências jurídicas do casamento. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os efeitos do casamento. Então, são muitos efeitos, então a gente precisa se precaver em relação a isso. Mas ninguém quer pagar advogado, né? Só quer pagar advogado quando a besteira acontece, aí fica no desespero e quer pagar. Mas por que não paga preventivamente? Para se orientar. Né? Então, é muito complicado. As pessoas deixam para depois. E o 1727 fala do concubinato, que não tem direito, em regra, às relações adulterinas ou espúrias. Então, amante não tem direito. Tá? Então, é aquilo que eu falo. O cara ele não pode ser casado, conviver com a esposa e a amante ter direito. Não dá. Né? Porque, professor, mas isso acontece aos montes. Sim, acontece, mas não era para acontecer. E se acontecer, a amante não vai ter direito. Por quê? Porque a primeira e segunda instâncias elas acabam reconhecendo e dividindo os direitos, mas o STJ não reconhece. Tá? E em dezembro de 2020, o STF também se manifestou em relação a isso. Então, amante não tem direito, união estável paralela não tem direito. Ou você está casado com um, ou vive em união estável com o outro. Não tem como ter união estável paralela. Por quê? Porque bigamia é crime. Né? Que existe, mas a gente
não tem como proteger o direito de um e de outro, tá? Então, tem que ter cuidado com essa situação. A união estável, como eu falei para vocês, deve ser registrada em cartório. Se não for registrada, demanda uma ação de reconhecimento de união estável, pode ser uma ação declaratória ou uma justificação judicial, tá? Tanto faz. Então, eu vou escolher como é que eu vou fazer para haver o reconhecimento dessa união estável, e aí vai ser por esse meio. Ou eu faço a escritura pública, ou eu faço a ação declaratória ou a justificação judicial. Professora, se eu tenho uma união estável, eu tenho que dissolver essa união estável como se fosse um divórcio? Sim, tem. Tem, por quê? Porque você tem que ter um marco temporal do final daquele relacionamento, para não haver problemas lá na frente em relação à questão patrimonial, tá? Então, imagina que você vive em união estável, hoje você decide terminar essa união, tá? Mas aí você sai de casa ou manda a pessoa sair e acabou a união hoje. Aí amanhã você entra numa concessionária, compra um automóvel. Como é que você vai provar que hoje você terminou a união estável? Porque se você não conseguir provar, esse automóvel que você comprar amanhã vai dividir com a pessoa com quem você está convivendo. Porque ela vai alegar que ela tem o direito de metade dos bens adquiridos durante a união estável, se você não conseguir provar que hoje foi o término. Então, o que tem que fazer? Ajuizar uma ação de dissolução de união estável para botar um ponto final naquele relacionamento. Tem gente que não gosta de ponto final, tem gente que só gosta de vírgula, né? Então fica ali cozinhando, deixando para trás, né? E não é bom isso. Por quê? Porque sempre vai ter uma pendência para ser resolvida. Daí você pode fazer essa dissolução de união estável tanto no judiciário quanto no cartório. Tá? Então, no cartório, eu posso fazer de forma extrajudicial, né? Mas só se tiver consenso entre o casal. E no Brasil inteiro não pode ter incapazes, mas no Rio de Janeiro já pode fazer divórcio ou dissolução de união estável com filhos menores. Tá? Então, isso é muito legal. Já podemos fazer isso no cartório, mesmo que tenha filhos menores. Então, é um avanço da lei no Rio de Janeiro, que é o Código de Normas, que eu já comentei com vocês algumas vezes, que todos os cartórios estão submissos à Corregedoria Nacional de Justiça e todo estado tem o seu Código de Normas. O Código de Normas do Rio de Janeiro é um dos mais modernos do Brasil. É o mais moderno do Brasil, tá? Então, isso mudou no passado e ampliou a atuação do advogado. Eu que adoro a parte extrajudicial, né? Então, é sensacional. Inclusive, dia 4 de abril, já todos convidados, 4/4, às 18 horas, OAB Barra, vai ter o lançamento do livro que eu escrevo sobre atividade notarial e registral no Brasil. É uma obra coletiva. Eu sou a coordenadora desse projeto, inclusive quem for fazer o meu curso nos dias 6 e 13 de abril, para destravar a escrita e potencializar a mente, as inscrições estão abertas, a turma já está formada, a gente vai ter agora a turma 18, a Brendinha está lá, vai estar lá conosco, então se vocês quiserem também, excelente curso, tá? Não é, assim, modéstia à parte, mas é um curso excelente, com um preço super acessível de 6 parcelas de R$ 50, e que você vai aprender muito mais do que destravar a escrita. Você vai potencializar a mente, você vai ter curso de oratória, você vai ter uma forma de como transformar o seu artigo em palestra, você vai estruturar o seu artigo, e eu aproveito também para escrever e publicar em cada volume. Já estamos no volume 13, só para vocês verem que o curso dá tão certo que as pessoas conseguem escrever em um mês
se elas se dedicarem, né? E elas conseguem estruturar um artigo. E na hora de entregar o TCC, ela já está com aquilo na mente, como estruturar esse artigo. Ah, professora, mas eu posso publicar esse artigo e depois ser esse tema mesmo que eu vou apresentar no TCC? Pode, mas eu tenho certeza que você vai tomar tanto gosto pela escrita que você vai começar a escrever sobre muitas coisas que te causam inquietação. Né? Ontem, na aula de direito das obrigações, a Lete, eu falei na aula, né, sobre a questão de o advogado gravar a audiência. Aí a Lete me mandou uma postagem de uma advogada que ela fez a postagem da gravação que ela fez dela falando na audiência. Aí eu falei, tudo bem, ela falando, ela pode postar, mas o advogado não pode expor a fala do juiz, do promotor, da testemunha, isso ele não pode, tá? Mas gravar a audiência, pode. A fala dele e pode gravar a audiência como um todo, só que ele não pode postar a fala dos outros, mas a fala dele ele pode. Não sei se deu para entender, né? Então, teve um caso essa semana que uma juíza apreendeu o celular de um advogado. Falou, não, doutor, você não pode gravar. Ele, posso sim. E ele pode mesmo, né? Isso é uma prerrogativa do advogado, até porque as audiências são públicas. A única audiência que não é pública é na vara de família. Aí é segredo de justiça, eu não posso gravar. Mas a minha fala eu posso gravar. Por exemplo, aquela sustentação oral que eu fiz lá no tribunal, eu poderia ter gravado a minha fala, né? Então, não há nenhum óbice para que o advogado grave a audiência. Ele só não pode postar a fala dos outros, mas ele pode postar a fala dele e pode gravar a audiência toda. Tudo bem? Então, isso é uma prerrogativa do advogado, até porque as audiências são públicas. Além de levar vocês na sessão de julgamento, eu não sou criminalista, vocês sabem, eu sou civilista, mas eu vou levar vocês também para um tribunal do júri para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, eu vou marcar, vai ser esse semestre ainda. E outra coisa, aproveitando aí o momento marketing, né? As inscrições abertas também para Brasília, né? Eu acabei de ver agora de manhã, cedinho, quando eu acordei, só tem 14 vagas. Então, 11 pessoas já se inscreveram, são 25 vagas. Então, até às 7 da manhã tinham só 14 vagas. Então, a viagem para Brasília são 4 dias, 7, 8, 9, 10 de maio. Nós vamos de avião, voo direto, Rio-Brasília. Vamos visitar o STF, vamos assistir uma sessão de julgamento no STF, vamos assistir uma sessão de julgamento no STJ, vamos fazer passeio cultural na OAB de Brasília, no Congresso, no museu, no túmulo de Juscelino Kubitschek. Vai ser uma viagem cultural maravilhosa, incrível, inesquecível. Quem puder e quiser, porque às vezes a gente pode, mas não quer. Ou às vezes a gente quer, mas não pode. Mas quem quiser e puder, as inscrições estão abertas, tá? Então, até deixa eu ver se eu copio aqui. Eu estava no site. Mas depois eu coloco aqui no chat, tá? E tem grupo Professora, da turma. Oi, amor. desculpa, é só para perguntar uma coisa que senão vai passar. A dissolução de união estável, você não falou, que se tiver inexistência de encargo, pode fazer extrajudicial. E que se tiver partilha de bens também pode? Em Pode. concordância? Pode sim, tá? Então, a partilha de bens, ela pode ser feita tanto na forma quando um vai comprar parte do outro ou quando um vai doar a parte dele para o outro, tá? Então, por exemplo, João e Maria são donos de um imóvel que vale 500 mil reais. A Maria vai comprar parte do João, então a gente vai fazer uma compra e venda dentro do divórcio ou da dissolução da união estável, entendeu? E aí vai recolher o imposto, o ITBI, da parte dela. Então, 500 mil. Quanto é dela? Metade, 250. E vai recolher ITBI sobre 250. A mesma coisa se for doação. O João vai abrir mão da parte dele em favor dela. Tem que pagar ITCMD. Mas pode fazer, sim, partilha dentro do divórcio e dentro da dissolução de união estável, tá? Então, Obrigado. nada. Então, isso é muito legal, porque você resolve tudo, né? Então, o que eu posso tirar do judiciário, gente, eu vou tirar. Porque no cartório eu faço um divórcio em uma semana. Então, é uma coisa rápida, e inclusive virtual.
Ah, então, pode fazer divórcio virtual? Pode. Pode fazer inventário virtual? Pode. Tem todo um procedimento, mas pode. Então, isso é bom, porque facilita a nossa vida. Lembrando aí da inconstitucionalidade do 1790, do Código Civil, então, o artigo 1790 foi declarado inconstitucional porque a sucessão do companheiro era diferente da sucessão do cônjuge. Mas, graças a Deus, que em 2017 esse artigo foi declarado inconstitucional e hoje, né, a partir de 2017, foi dia 10 de maio de 2017, todos os direitos iguais. Cônjuge e companheiro têm os mesmos direitos, né? No sentido assim, professora, se eu sou casado, meu cônjuge vai ter direito? Vai. Se eu tenho união estável, meu companheiro vai ter direito? Vai. Os mesmos direitos de quem é casado, tá? Então, 1790 foi declarado inconstitucional. Se o seu vademecum está atualizado, vai estar lá prevista essa informação embaixo do artigo 1790. A pergunta que a Mariana fez anteriormente, eu respondo aqui nesse slide, porque a união estável, ela não confere estado civil, tá? Mas foi exatamente o que eu coloquei aqui para vocês, o artigo 319, inciso 2 do CPC, prevê que é necessário fazer uma referência à união estável na qualificação, tanto na petição inicial quanto no contrato. Tá? Então, por quê? Porque aquela pessoa, ela não é solteira, ela tem união estável. E união estável é como se casada fosse. E eu coloco um outro dispositivo legal aqui, que é o 73, parágrafo 3º, que aplica-se também em relação à vênia conjugal. O que é vênia conjugal? Vou falar isso, não sei se vai dar tempo hoje, mas se não der tempo hoje, na próxima aula. Sexta-feira que vem é feriado, né? Então, a gente só se encontra novamente no dia 5 de abril. E aí eu vou falar sobre essa questão com vocês, tá? Mas vamos lá. Quem é casado tem que assinar quando o marido ou a mulher vai vender um bem? Tem. O único regime de bens que excepciona a vênia conjugal é a separação total, tá? A separação total, se eu sou casada pela separação total, eu não preciso de vênia do meu marido, de autorização do meu marido, tá? Então, é diferente. Se eu sou casada, eu, particularmente, Ana, sou casada, né, com meu marido Eduardo, e eu sou casada pela comunhão parcial. Se eu receber um bem de herança do meu pai, que eu quero vender esse bem, meu marido tem que assinar? Tem que assinar. Vênia conjugal. Mas e a união estável? Tem que assinar? Também tem, por força do 73, parágrafo 3º do CPC. Então, não é só para quem é casado, é para quem vive em união estável também, tá? Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso, tá? Então, a gente precisa entender que, embora a lei não fale nada a respeito da união estável, explicitamente no Código Civil, no Código de Processo Civil, eu tenho esta previsão. Então, basta a gente saber argumentar para poder defender o direito do nosso cliente, tá? Então, eu estou colocando para vocês aqui tudo que eu estudo